Fala pessoal, olha eu aqui, Jefferson Vieira, mais uma vez do canal Amigos na Palavra, com um devocional para abençoar a tua vida no dia de hoje. Crendo que a palavra de hoje pode sim mudar o rumo de algo que você tem desejado, planejado ou pensado ou refletido no Senhor. Quantas das vezes eu me peguei pensando em falar assim, Senhor, o que que o Senhor quer através da minha vida? O que que o Senhor realmente deseja através da minha vida? Qual o sentido, o propósito, Senhor, de eu estar aqui passando por isso, ou vivendo aquilo, ou desejando uma outra coisa? Parece que às vezes não faz muito sentido as coisas. E a gente às vezes fica falando assim, cara, eu acho que eu vou ser só mais um na multidão, ou ser alguém que Deus não percebe muito, não tem algo significativo para minha vida, e simplesmente a gente esquece de que Deus está no controle e está na nossa vida nos dirigindo, e no momento certo Ele tem alguma coisa fora do comum para a nossa vida. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? E queria que você ficasse comigo nos próximos minutos para você entender o que eu quero dizer no dia de hoje. Vamos lá? Roda a vinheta. Antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Vamos lá. Aproveite o momento agora, ative o sininho de notificação para ser o primeiro a receber os nossos vídeos e no final, deixe o seu like, porque ele é muito importante para abençoar e assim a gente conseguir alcançar outras vidas. Mas o texto que vamos ler hoje está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Até essa parte. A partir daquele dia, Davi estava sendo ungido a rei no lugar de Saul. Mesmo que Saul não soubesse, mesmo que Saul não entendesse por que estava sendo substituído a partir daquele momento, mesmo diante de muitas coisas. Eu estou contando a história de Davi, mas eu poderia citar outros personagens aqui que a gente pode entender como pessoas improváveis. O próprio José, apesar de ter nascido numa família abençoada, ter irmãos, um pai que amava, mãe que amava, o Benjamim, tudo aquela coisa toda, e passou por anos e anos por um processo que geraria nele um crescimento ou faria dele um escape para todo o seu povo e sua família. Mas poderíamos citar outro personagem aqui que também é muito importante, o próprio Paulo. Uma vida anterior, matando cristãos, perseguindo pessoas que pregavam o evangelho e tudo mais, e em um outro momento se torna alguém que agora é aquele que é perseguido por outras pessoas porque estava pregando o evangelho. E são todos eles personagens, eu poderia citar até outros aqui, personagens que fizeram a diferença e pessoas que eram improváveis. Como a gente poderia citar, olhando a história no início, de que aquele garoto franzino, cuidando de ovelhas, poderia ser alguém que mataria o gigante e dali em diante daria o início de um ministério tão poderoso, tão abençoador, sendo um rei tão incrível como foi e até hoje é admirado. E até hoje é admirado pelo povo de Israel. Como José, aquele garoto que parecia um garoto mimado pelo seu pai, poderia se tornar o rei, o segundo mais importante do Egito. Como alguém como Paulo, que matava cristãos e agora ia sofrer do mesmo jeito por aquilo que ele fazia, agora ele seria o que ia sofrer pelo evangelho e se tornaria uma das maiores referências no Novo Testamento. Por que eu estou dizendo tudo isso? Por mais que talvez a sua vida não faça muito sentido às vezes, e algumas coisas nos fazem entender de que Deus está tão distante disso tudo e não tem muito porquê Deus se importar conosco por a gente entender que a gente não é importante. Não sei se isso bate no teu coração ou na tua mente, mas acredito que sim. Às vezes a gente fica fantasiando, dizendo que não acontece, mas acontece sim. Apesar de sermos pessoas improváveis, eu quero te dizer e contar um testemunho breve da minha vida. Eu era filho de dois pais não cristãos.
pessoas que batalharam, lutaram, viveram uma vida muito humilde, de passar fome e tudo mais. E hoje, graças a Deus, ao decorrer do tempo, me criaram, me deram educação. E hoje, graças a Deus, tenho minha vida, tenho minhas coisas, minha família. Minha neném está para nascer, já tenho meu filho com 18 anos. E há um tempo atrás eu poderia pensar que eu poderia ser uma pessoa improvável, como me sentia às vezes uma pessoa improvável diante de algumas coisas. Mas diante do improvável, o Senhor fez o possível. E aquilo que parecia impossível se torna algo tão significativo que eu todos os dias agradeço a Ele. Então, talvez hoje você olhando para a sua vida pode achar que é algo improvável, que não vai dar certo, ou que você não tem valor, e eu quero te dizer assim, você tem valor. Você tem sim um valor muito significativo. O Espírito Santo mora dentro de você, não é à toa que Deus escolheu a nós para sermos o pote daquilo que seria mais precioso que estava nele, que hoje está em nós. Então é essa palavra que eu tenho para te abençoar hoje. Por mais que não faça muito sentido algumas coisas, entenda, querido, que você pode ser o improvável, como Davi, como José, ou até Paulo. Você pode ser esse improvável que vai ser alguém de muita relevância ainda nessa nação. Valeu, galera!